O Ministério Público pediu bloqueio de bens de alguns políticos e autoridades junto ao Tribunal de Contas da União. Conta para nós quais são os alvos do MP e qual a intenção com esses bloqueios. Certo, são bloqueios de bens e de contas bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador afastado aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também de Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública aqui do DF. O motivo são os atos de violência registrados no domingo aqui em Brasília. O que o Ministério Público está pedindo ao TCU é que o tribunal ajude a identificar os responsáveis por financiar esses atos, bem como identificar outros agentes públicos envolvidos nesses atos de vandalismo e violência do domingo, bem como desses agentes públicos, porque o Ministério Público entende que houve omissão por parte deles no exercício de suas funções. O objetivo do Ministério Público, então, é garantir recursos caso essas pessoas sejam condenadas por ressarcimento, sejam identificadas e condenadas por ressarcimento. E o tribunal também quer que seja identificada a participação desses agentes públicos, seja de forma direta ou indireta, por conta aí desse envolvimento e da possibilidade de serem condenados ao ressarcimento aos cofres públicos por todo o dano causado nessa destruição. Também podem ser multados, podem pagar multas e também podem ficar impossibilitados de ocupar, de exercer função pública, de ocupar cargo público por um período de até 8 anos, Lívia. Paula Lobão, direto de Brasília. Bom trabalho aí para você, Paula. Qualquer novidade é só nos acionar, por gentileza. Agora, Elaine Keller, queremos te ouvir, queremos saber sua análise a respeito desses últimos fatos, né? Começando pelo início da participação da Paula Lobão, em que ela trouxe a informação mais uma vez pra gente de que Alexandre de Moraes mandou prender Fábio Augusto e também Anderson Torres, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e ex-secretário de Segurança Pública do DF também, respectivamente, por omissão e conivência com os atos que aconteceram no último domingo. O Fábio já preso, como também já informamos, e no caso de Anderson Torres, você mesma antecipou para a gente mais cedo, ele se manifestou nas redes sociais dizendo que vai interromper essas férias nos Estados Unidos, vai voltar ao Brasil o mais rápido possível e vai se apresentar à justiça. Estamos diante de 2 casos, na sua opinião, de omissão e também de conivência? Exatamente, é o que a gente vinha falando, né? Aliás, ontem eu falei isso no Fast News, né? Não é possível que neste momento onde a gente tem disponível tamanha tecnologia para gestão pública, não é possível que essas autoridades não tinham um sistema de inteligência, um sistema de informação que lhes dessem condições de fazer uma gestão antecipada desta crise, no sentido de evitar a crise, né? Como eu acabei de falar para vocês, foi muito fácil o acesso às 3 casas, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente não tinha uma segurança ostensiva. E se a gente sabe que Brasília é a capital do país, onde ocorrem as maiores manifestações, e se tinha informação de que vários ônibus estavam se aproximando da capital para qualquer tipo de manifestação, ainda que não se saiba o potencial dessa manifestação, seria salutar que a gente tivesse aí um maior policiamento na rua, a maior segurança das 3 casas, e a gente percebeu que isso não existiu de forma alguma, né? Elas estavam totalmente expostas aos ataques. Então, eles têm que responder sim pela omissão dolosa. Agora, Elaine, como você avaliou o pedido de bloqueio de bens por parte do Ministério Público ao Tribunal de Contas da União, de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, o governador afastado do DF, Ibanez Rocha, e também o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres? Agora, essa medida, alcançar um ex-presidente da República que está fora do país, se justifica, na sua opinião? Por quê? É uma medida cautelar, né?
toda vez que a gente quer satisfazer alguma execução, algum pagamento por um dano material ocorrido, e aí nós tivemos um grande dano ocorrido ao patrimônio nacional, o que a gente faz de maneira cautelar, ou seja, o que a gente faz no primeiro momento é pedir para que se bloqueiem os bens das pessoas que possam ser as responsáveis pelo aquele ato, né, pelo aquele dano gerado. Então, se essas 3 pessoas são entendidas dentro da investigação como possíveis autoras, incentivadoras destes atos, desses ataques, é nada mais natural que se peça o bloqueio dos bens delas. Obviamente, nós vamos ter aí uma investigação transcorrendo, um processo transcorrendo, eles terão as suas defesas, direito às defesas, e a gente vai entender a participação de cada um deles na medida em que a gente tiver aí mais colhidas de provas, mais testemunhos, mais acesso às informações. Neste primeiro momento, isso se faz de uma maneira cautelar, né? Mas não quer dizer que este bloqueio será permanente ou será mantido para pagamento do erário. A gente vai ver na medida aí, de novo, né? Quando a gente fala em crime, a gente fala em condutas individualizadas. Então, a gente vai ter que entender a responsabilidade de cada um nesse processo.